Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes de começar, eu já aviso que eu tô com uma roupa diferente, porque o início e o final desse vídeo eu tô gravando hoje e não é o mesmo dia que eu gravei esse vídeo, porque esse vídeo eu já gravei já faz alguns dias. E uma coisa também, o áudio ele ficou adiantado e o vídeo ficou um pouco atrasado, acho que tá uns 1 ou 2 segundos de diferença. Mas isso não atrapalha o vídeo. Então, é porque realmente bugou e daí ficou atrasado a imagem e o áudio tá adiantado. Mas fora isso, deu tudo certo. E sem mais enrolação, bora começar. Em si, tem 31 minutos. Então, provavelmente, eu vou dividir ele em 2 ou 3 partes. Provavelmente 3 partes. Então não vai ser tudo nesse vídeo, eu vou ver até um certo tempo. Depois eu pauso e a gente vem em outro dia com a parte 2. Claro, se vocês gostarem. Então não esqueça de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e deixar aqui nos comentários se vocês gostaram e se vocês querem a parte 2. Então sem enrolar mais, porque o vídeo é longo, vamos começar. Se minha voz estiver um pouco baixa é porque eu tô gravando muito tarde. E então é porque eu precisava de conteúdo. Vamos começar. 26 de abril de 1986, Pripyat, na Ucrânia. O que aconteceu aqui ficará para sempre marcado na história da humanidade como o mais perigoso e desastroso acidente nuclear. Essa é a história dele. O link desse vídeo, caso vocês queiram ver já por completo, vai estar aqui na descrição. Mas eu aconselho a vocês não ver para poder assistir a parte 2 e a parte 3. Se vocês quiserem, eu posso postar sequência. Então, nessa quarta, por exemplo, vai ter a parte 1 que vocês estão assistindo agora, se você está assistindo na quarta. Na sexta é episódio Mine. No domingo, episódio Mine. E na próxima segunda pode ser a parte 2. Então, pensando melhor, não vou colocar aqui o link do vídeo. Eu vou colocar o link do vídeo no último que eu vou fazer aqui, que vai ser a parte 3, provavelmente. E daí, caso vocês queiram assistir direitinho, sem esses cortes. Então, é isso. Em 1970, a usina nuclear Vladimir Ilyich Lenin, popularmente conhecida como Chernobyl, começou a ser construída. Naquela época, a União Soviética estava implementando seu programa nuclear e a usina de Chernobyl era a 9ª usina a ser construída. As primeiras usinas nucleares foram feitas no final da Segunda Guerra Mundial, mas elas eram usinas de testes e pesquisas científicas. Elas não eram ligadas à rede elétrica, ou seja, elas não geravam energia para casas, apartamentos e indústrias de civis. Uma coisa importante é que logo após a Segunda Guerra Mundial, a palavra nuclear trazia com ela a imagem das bombas atômicas que foram usadas no final da guerra. E por consequência, a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética tornava o medo de um possível ataque nuclear uma ameaça constante. Mas uma coisa que ambos os lados sabiam é que a energia nuclear poderia ser usada para abastecer energeticamente a população. Na época, a União Soviética possuía uma vasta extensão territorial, só que com isso surgia um problema de demanda energética e de recursos econômicos. Algumas áreas eram mais afetadas que as outras, e como uma maneira de tentar levar esses recursos às áreas que precisavam, o programa nuclear soviético começou. Em 1951, a primeira usina nuclear conectada à rede elétrica do mundo começou a ser construída. Obninsk, a usina, era o orgulho da tecnologia nuclear soviética. Era a promessa de gerar energia de maneira eficiente e um símbolo de o quão avançada a ciência soviética era. Obninsk foi apenas a primeira de muitas usinas construídas ao longo de décadas, e junto dela, a primeira das Atomgrads, uma espécie de cidade nuclear construída junto das usinas cujo propósito era servir a usina nuclear. Essas cidades contavam com bombeiros, vendedores, civis, escolas, o que você imaginar.
E se você acha que elas eram cidades restritas, saiba que não. Naquela época, a União Soviética não considerava usinas nucleares como algo perigoso. Inclusive, existia um slogan de propaganda que era o átomo pacífico, uma maneira pensada de mudar a imagem que as pessoas tinham da energia nuclear. Pripyat foi a nona das Atomgrads e a primeira cidade nuclear da Ucrânia. Pripyat era a cidade vizinha da usina de Chernobyl, que na verdade era para ter sido construída a 25 quilômetros de Kiev, que hoje é a capital da Ucrânia. Mas por pressão popular e de diversos órgãos, a construção foi realocada para outra área, a pouco mais de 100 quilômetros de Kiev, nas margens do rio Pripyat. O local foi escolhido por ter grande disponibilidade de água, por ser às margens do rio Pripyat, e também por estar bem localizado. A cidade ficava perto de uma estrada de ferro e de uma rodovia, então o acesso à matéria-prima para manter a usina funcionando seria facilitado. Pripyat foi inaugurada oficialmente no dia 2 de fevereiro de 1970, a apenas 3 quilômetros da usina nuclear de Chernobyl. E mesmo sendo uma cidade nuclear cuja única finalidade era abrigar as pessoas que trabalhavam na usina e suas famílias, Pripyat era uma cidade bastante moderna e muito bem pensada, tanto em termos de infraestrutura quanto de paisagens. E isso faz bastante sentido porque Pripyat precisaria abrigar os 50 mil trabalhadores da usina, junto com as suas famílias. Realmente, né, gente? Eu já conheço bastante a história de Chernobyl. E era realmente uma cidade não só muito bonita, como uma cidade muito avançada. Que se não fosse essa usina, né, nuclear ter explodido, eu acredito que se essa mensagem, eu acredito que se essa cidade existisse, né, até hoje, da forma que ela era antigamente, eu acredito que ela seria uma das cidades mais avançadas que teria, porque realmente era incrível como a cidade era moderna, como a cidade era bonita para aquela época, né? Então, ela ganhava um destaque e se não fosse esse desastre, ela poderia ser uma das cidades mais modernas do mundo. Então, o desastre acabou com tudo. E também suprir as necessidades básicas da população. Só que ainda assim, convencer 50 mil trabalhadores a se moverem para um lugar remoto como Pripyat foi um grande desafio. É por isso que a maior parte dos trabalhadores veio direto da universidade. Por conta disso, a média de idade da população era de 26 anos, o que fazia de Pripyat uma das cidades mais jovens da União Soviética. Estima-se que todos os anos cerca de 1.000 bebês nasciam na cidade. E quando eu falei que ela tinha uma estrutura surpreendente, é porque ela realmente tinha. Pripyat tinha jardim de infância, escolas de ensino fundamental e médio para quase 10 mil alunos, um hospital com capacidade para 410 pacientes, 35 parques, um cinema, estádios de esportes, academias e muitas outras coisas. De fato, Pripyat chegou a abrigar 49.360 pessoas quando o acidente aconteceu. Só existe uma coisa pior do que um acidente nuclear. Um acidente nuclear evitável. A usina de Chernobyl usava um novo tipo de reator nuclear desenvolvido na União Soviética, o RBMK. Os reatores RBMK eram considerados bons na época por alguns motivos. Primeiro, eles eram extremamente baratos de serem construídos, o que permitia que eles fossem montados em série, e isso acelerava a expansão do programa nuclear soviético como um todo. Segundo, eles poderiam servir não só como gerador de energia elétrica, mas também como uma usina de produção de plutônio, que é um subproduto da operação de um desses reatores. O plutônio então poderia ser utilizado para projetos militares e até para fazer armamentos nucleares. Sendo eficiente financeiramente e possível de construir vários rapidamente e ainda usar como matéria-prima para armamentos nucleares no meio da Guerra Fria, fizeram dos RBMKs os reatores escolhidos pelo programa nuclear soviético. Mas eles tinham alguns problemas. Pensem em usinas nucleares como grandes máquinas a vapor. O funcionamento básico de uma é o seguinte: você tem o núcleo do reator, que é composto pelo combustível nuclear. Geralmente é urânio, como no caso de Chernobyl. O urânio, quando decai, gera energia como um subproduto, e é essa energia que queremos aproveitar. Nós fazemos isso colocando um cano de água perto do combustível. A energia liberada pelo decaimento do urânio aquece a água, que então entra em ebulição e vira vapor. E esse vapor é canalizado até uma turbina e faz ela girar. É aí que a energia elétrica surge.
Você pode então canalizar esse vapor, resfriar ele até ele voltar a ser água líquida e repetir todo o processo. Enquanto o urânio no núcleo do reator estiver fissionando, ele vai continuar aquecendo a água, e é esse processo que aproveitamos para gerar energia com usinas nucleares. Na sua essência, a diferença entre usinas nucleares e usinas termoelétricas de carvão, por exemplo, é que ao invés de queimar carvão para gerar energia, você está usando o decaimento dos átomos de urânio. Mas um detalhe importante que torna muito mais complexo operar uma usina nuclear é a necessidade de um moderador e hastes de controle. Se você quer gerar energia elétrica para um país, não faz sentido você deixar que o urânio decaia todo de uma vez, ou então fazer com que ele nunca decaia e a água nunca vire vapor. Para isso, você adiciona um moderador, que no caso de Chernobyl era grafite. A função do moderador é simples, mas extremamente importante. Os nêutrons liberados no decaimento radioativo do urânio possuem velocidades altíssimas. Para garantir que a reação em cadeia da fissão do urânio continue por bastante tempo, você precisa desacelerar esse... Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E não esqueçam, sexta tem episódio de Minecraft e domingo também. Sexta episódio 3 e domingo 3.1. Então, não esqueçam. Então, é isso. Falou e tchau.